Vamos iniciar a nossa aula de psicopatologia, né? Professora aqui, Flávia Bessoni. E a gente vai estar fazendo aqui os conceitos, falando um pouquinho sobre os conceitos básicos de psicologia. A gente vai estar falando um pouquinho voltado para a clínica psiquiátrica, para que você tenha uma noção, né? Então, nossa proposta aqui hoje é fazer esses conceitos de psicopatologia, mostrar alguns conceitos básicos de neurose, psicose e transtorno de personalidade, mas a coisa é bastante rápida, na parte 2 bastante esses... e falar um pouquinho também da patologia da vida. A gente vai estar pegando uma partezinha do artigo que Freud escreveu sobre isso, né? E antes de a gente iniciar a aula, eu quero dizer para você que uma notazinha aqui bem importante, que o objetivo deste módulo não é deixar você apto para um diagnóstico do paciente, né? Porque esse é o objetivo da psiquiatria, vamos dizer assim. Mas é para que você tenha uma noção e saiba do que está acontecendo quando o paciente chegar até você, tá? Tem uma frase que eu gosto bastante, né, de Fritz Perls, de 1969, que ele vai dizer assim: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Eu sou eu e você é você. Não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas e nem você está para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu, você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, não há o que fazer. Este é um conceito que deixa bem clara a questão da nossa individualidade, né? Quando a gente fala de patologia, a gente vai estar falando desse indivíduo, não quer dizer que essa pessoa está com um certo diagnóstico que ela vai ser igual aos demais. Isso a gente precisa entender. Você faz um diagnóstico, que essa pessoa tem um diagnóstico, é porque ela está se enquadrando em algumas diretrizes que são direcionadas para aquele determinado diagnóstico, tá? Então, a pessoa pode ter o mesmo tipo de transtorno, porém ela pode ter algum tipo que seja... Então, vamos definir primeiro o que é ser normal. Você já se perguntou, né? Se você é normal, ou o que é normal? Qual é o seu conceito de normalidade? A gente precisa pensar um pouco sobre isso também, tá? Quando a gente trata da questão da psicopatologia, a gente vai estar encontrando aqui no Manual Diagnóstico e Estatísticos de Transtornos Mentais, que a gente tem aqui hoje, que é o DSM-5, tá? Nele você vai estar encontrando todos os tipos de transtornos mentais. Esse manual ele é escrito, né, pela Associação Americana de Psiquiatria, e nele você vai encontrar, então, todos os sintomas que regem aquela patologia no qual esse sujeito vai apresentar diante da clínica, né? Então, vamos definir. Defina para mim aí o que é normal. Anota no seu caderno aí o que é normal para você, na sua concepção, né? Vamos definir o que é normal. A gente está vendo aqui um desenho, né? E aí você vai ter uma certa ilusão de ótica aí, mas você, dentro deste conceito, você faça essa definição aí, escreve no seu caderno o que é normal. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso agora. Então, normal versus anormal. O que é o normal? O normal, pelo sentido da palavra, é aquele que segue as regras que é comum, ou seja, a gente vive em sociedade e a gente tem as regras que são comuns, aquilo que a gente já conhece, aquilo que já é pré-estabelecido. Então, o básico daquilo que é normal é justamente aquela pessoa que segue essas regras que é comum, ou que são comuns, né? A sociedade estabelece um padrão de comportamento normal, né? Isso aqui é a sociedade que vai estabelecer isso, e são regras regidas pela sociedade e que a gente taxa isso, né, de normal. E a gente fala que é anormal, é justamente aquele que não está de acordo com essas regras que são estabelecidas pela sociedade. Então, ser normal, uma frasezinha que a gente achou aqui na internet: ser normal é mala, um pouco de loucura é até divertido, né?
Por que esse conceito, né, de ser normal é mala, um pouco de loucura é até divertido? É justamente porque quando a gente trata desse pouco de loucura, a gente está falando, na verdade, de uma pessoa que é espontânea, que é a pessoa que utiliza da sua espontaneidade no seu ciclo de relacionamentos, tá? Será que isso é possível? É possível ser normal? É possível você, mesmo sendo normal, tendo um pouquinho daquilo que daquilo que a gente chama de loucura, que na verdade é você sendo você mesmo, né? É possível? Normalidade ou anormalidade de uma estrutura de personalidade. Quando a gente fala dessa questão de normal e patológico, ou de normal e anormal, a gente está falando de uma estrutura, da estrutura da personalidade desse indivíduo que chega até você para buscar uma ajuda, ou ele já chega com você para ser atendido, no caso, por você, que é o psicanalista, ele já chega com já com um diagnóstico. Tem gente que já chega com diagnóstico, por exemplo, de bipolaridade, com diagnóstico de transtorno de ansiedade, de toque. E a gente sabe que dentro da psicanálise, a gente não trata esses transtornos de acordo com esses nomes que são psiquiátricos. A gente vai tratar essa pessoa conforme a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, como que essa pessoa existe no ambiente dela, como que essa pessoa se dar a existir nos seus relacionamentos. Mas é necessário que a gente entenda um pouco dessas patologias, justamente para a gente poder ter uma noção dentro daquilo que Freud postulou, se elas estão dentro do conceito que é neurose, psicose ou perversão, para que você tenha já uma base para atuar na clínica, tá certo? Ser normal é muito chato e dá muito trabalho. Prefiro me entender com as minhas loucuras, né? Tiago Najib, um grande pensador, ele falou justamente essa questão de quando a pessoa quer ser muito perfeita naquilo que ela faz, né? Então, isso também dá trabalho, isso demanda muita energia. Quando você é mais natural, quando você consegue estabelecer um equilíbrio entre a sua normalidade e a sua espontaneidade, você vive melhor, você tem uma qualidade de vida melhor. Mas é óbvio, gente, que a gente está falando aqui, quando a gente trata dos conceitos da psicopatologia, tem patologias que elas são realmente clínicas, são fisiológicas, e a gente vai estar vendo isso aqui no decorrer da aula, mas tem outras patologias, no caso da neurose, né, a gente vai ver que são as formas de comportamento que a gente vai adquirindo de acordo com os traumas que são desenvolvidos desde a infância, tá certo? No que diz respeito ao comportamento dito normal, a gente tem como exemplo aqui a categorização descritiva dos sintomas comportamentais, ou seja, né, são as categorias de acordo com as causas ou etiologia da doença. Então, ou seja, dentro daquilo que a gente fala que é anormalidade ou patológico, a gente vai ter uma série, a gente vai ter uma descrição, uma categorização de todos os sintomas comportamentais para assim, depois dessas classificações, dessa descrição, melhor dizendo, elas serão enquadradas dentro de uma psicopatologia, que é a forma que a Associação Psiquiátrica encontrou de vamos dizer assim, rotulando um determinado tipo de comportamento. E a gente precisa ter muito cuidado também com essa questão dos rótulos, tá? Porque eu não vou dizer que é comum, mas é bastante corriqueiro chegar a pacientes com determinados diagnósticos e quando você vai reavaliar, quando você vai refazer, ou até mesmo fazer uma consulta lá no DSM, você vai observar que talvez ele se enquadre em outra patologia. Então, isso é bastante corriqueiro. Mas acontece que o psicanalista, ele não vai dar esse diagnóstico. Quem vai passar esse diagnóstico é o psiquiatra, tá certo? Ele que vai estar usando o DSM para poder fazer a sua categorização, vai estar rotulando aquele perfil de personalidade, aquele perfil de conduta e de comportamento daquele paciente. Mas você, enquanto psicanalista, você vai estar analisando todo o contexto desse sujeito, desde a sua formação até o momento presente, fazendo então aquela análise psicanalítica de acordo com aquilo que o paciente for trazendo para você, tá certo? Bom,
No que diz respeito ainda, né, o comportamento dito anormal, a gente vai ter a classificação de acordo com o modelo já teórico de comportamento, né? Teoricamente a gente tem para determinados tipos de patologia, a gente tem uma classificação para isso, tem essas categorias que a gente já falou, né, que vai de acordo com o desempenho do indivíduo e obviamente um teste. Nem todo diagnóstico ele é feito com base em testes psicológicos, mas alguns são possíveis serem feitos com testes, né? Algo importante aqui é deixar claro que a definição de comportamento anormal inclui uma dessas três abordagens: a estatística, a cultural e o fracasso no ajustamento pessoal. Então a gente vai definir esse conceito de anormal ou aquilo que a gente fala de patologia. A gente primeiro tem que ver qual a estatística desse tipo de comportamento, a gente precisa avaliar também a questão cultural, porque às vezes é um tipo de comportamento que é da própria cultura da pessoa. Talvez você atenda uma pessoa que ela não seja brasileira, que ela seja de uma outra cultura, que ela seja talvez descendente de alguns povos que têm algum tipo de comportamento que não é aquele comportamento que é da sua cultura propriamente dita, entende? Então, a gente precisa entender que esse conceito de anormalidade, a gente precisa primeiro, antes de estar reavaliando mais profundamente, justamente olhar para a estatística, olhar para a questão cultural desse indivíduo e também observar se não é um tipo de fracasso no ajustamento pessoal dele, ou seja, na forma que ele se comportou de acordo com o seu desenvolvimento. Pode ser que ele desenvolveu um tipo de comportamento que ele achou que seria mais confortável, que na verdade é o que a gente normalmente faz, né? A gente procura caminhos que para nós sejam mais confortáveis, e aí esse tipo de comportamento acaba, no entanto, levando esse sujeito a um fracasso, tá certo? Então, estatisticamente, como que a gente vai avaliar uma pessoa, um sujeito, um paciente que chega diante de nós com uma anormalidade? Então, o comportamento anormal dentro daquilo que é estatístico é aquele que se desvia da norma ou da média. Então, ou seja, a gente precisa ver a estatística de determinado tipo de comportamento. É comum a pessoa fazer, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bastante, um comportamento anormal, que sai fora da média, sei lá, é normal a pessoa sair por aí jogando lixo no chão? Se muita gente faz isso, é normal? A gente tem uma regra que determina o quê? Não jogar lixo no chão. A gente tem as lixeiras espalhadas pela cidade. Mas o que define isso? Então, dentro de uma normalidade, a gente vai ter esse número, vamos dizer assim. É óbvio que eu dei um exemplo aqui bem assim, bem abaixo, mas você vai fazer essa avaliação de acordo com a estatística. A normal, de acordo com a cultura agora, é aquele que viola os costumes da sociedade ou que ameaça a sociedade. Em termos culturais, a gente vai começar a observar o quê? O tipo de comportamento desse grupo de pessoas que está em determinada cultura, determinado país, em determinada família. É bom também a gente reduzir isso à cultura familiar desse sujeito, porque às vezes aquela família tem uma cultura que é própria dela. Eu costumo dizer que toda família tem uma lei e todos os membros dessa família costumam obedecer esses tipos de leis. Então é necessário que, enquanto psicanalista, a gente também avalie isso. Porque normalmente acontece de pessoas chegarem na clínica, por exemplo, a esposa talvez não concordar com aquilo que o marido faz, ou o marido não concordar com aquilo que a esposa faz, e isso está dentro de uma cultura que é familiar e que talvez não foi vista antes ou não chamou tanta atenção no primeiro momento, mas com determinado tempo isso já começa a ser um certo incômodo para esse casal. E no que tange ao ajustamento pessoal, a gente vai ver o que é anormal dentro disso. É o fracasso em atingir padrões estabelecidos, como, por exemplo, ansiedade e ineficiência. Não conduzem a um bom ajustamento pessoal e, por conseguinte, seriam considerados anormais. Por exemplo, a pessoa que tem um determinado grau de ansiedade, ela não consegue ser eficiente naquilo que ela faz.
E isso então é um desajuste pessoal. Então ela não consegue esse ajustamento pessoal que é próprio dela, né? Que ela precisa, na verdade, ter um controle maior da ansiedade para que ela possa ser um pouco mais eficiente ou entender um pouco mais daquilo que ela faz. Mas dentro disso, ela pode ser talvez rotulada como anormal nesse sentido. Mas isso depende de uma busca dessa pessoa, no caso, na busca dela se ajustar e controlar essa ansiedade para que ela possa atuar. O comportamento anormal ou doença mental quase sempre não tem uma causa específica. Isso é muito importante a gente entender e saber, tá certo? Que o comportamento anormal ou a doença mental em si quase sempre não tem uma causa específica. Existe, na verdade, uma causalidade múltipla. Isso quer dizer o seguinte, que você não tem um motivo só aparente. São vários fatores. É um conjunto de coisas, é um conjunto de acontecimentos que vai fazer com que essa pessoa tenha uma patologia e não um único ponto. Por exemplo, às vezes a pessoa pode achar que fulano tem uma psicose porque ele teve um... Pode, mas é isso e mais outras coisas e mais outros elementos que juntos formaram, que fez com que esse sujeito, né, essa pessoa, desenvolvesse uma patologia. Os fatores causais dos comportamentos anormais são lesão cerebral. A pessoa ela pode desenvolver uma patologia ou uma psicopatologia depois de uma lesão cerebral, depois de uma queda, de um acidente, né? A gente vai ver agora não me fale memória o nome da pessoa que sofreu um acidente uma época. É um caso bem famoso. E ele era uma pessoa bem tranquila. E depois que ele sofreu esse acidente, que ele foi atravessado, o seu crânio, né, foi atravessado por um ferro, ele sobreviveu, se recuperou, mas ele começou a desenvolver algumas psicopatologias, uma patologia. Ele ficou mais agressivo, ficou mais intolerante. Então, a gente observa que essa patologia ela veio após uma lesão cerebral, né? Às vezes após uma AVC. Isso tudo precisa ser avaliado. Pode ser questão de hereditariedade, situações de tensão ou de estresse, de traumas, processos de identificação, padrões de criação dos filhos. Dentro do conceito psiquiátrico, gente, a gente entende dessa forma, certo? Que há um conjunto de coisas que vão se acumulando ali e essa pessoa vai desenvolver essa patologia. Dentro do conceito psicanalítico, a gente vai observar todo o histórico de vida dessa pessoa e os traumas nos quais ela sofreu, tá? A psicopatologia geral, enquanto disciplina, ela foi criada por Carl Jaspers no início do século passado e visa a formulação narrativa objetiva das doenças. Então, esse teórico, né, o Carl Jaspers, ele criou essa disciplina de psicopatologia geral, justamente para trazer de forma mais objetiva e narrativa a questão das doenças, tá? O termo psicopatologia marcou o rompimento com a psiquiatria e foi primeiro utilizado por Eminaus em 1878 como sinônimo do termo psiquiatria clínica e adquiriu seu significado atual em 1913, por meio de Carl Jaspers, pela sua obra Psicopatologia Geral. Ele trouxe esse conceito para que se aproximasse um pouco mais das pessoas que estudam, dos próprios psiquiatras, mas também trazendo um pouco mais esse entendimento mais de perto. Então, a psicopatologia ele pode ser entendido como uma parte da psicologia que se ocupa da descrição e estudo das desordens mentais e da personalidade. Então, a gente vai entender o que? A psicopatologia, a gente tem essa questão que vai estar trazendo a questão do rótulo dentro da psiquiatria, mas ela também se enquadra numa parte da psicologia que vai trazer aí um pouco de um estudo mais aprofundado e estudos das desordens mentais, o porquê desse desenvolvimento, porquê dessa desordem mental e porquê
dessa forma de personalidade, bem como dos fatores psicológicos nos desajustamentos. Então, a psicologia ela vai trabalhar justamente no ponto em que tange a questão da personalidade, da formação, desenvolvimento pessoal e em que consiste esses desajustamentos, tá? Seguindo, então, ela também está ligada diretamente à psicoterapia, obviamente, porque aí, quando se trata da questão do comportamento, a psicoterapia ela vai estar associada a isso justamente para que possa trazer um pouco mais de conforto e alívio para esse sujeito, para esse paciente, né? Dado que todas as investigações nesse campo visam fins terapêuticos. Ainda que seja algo que para a ciência não tenha uma cura, mas que, de alguma forma, a psicoterapia vai trazer alguns elementos e ferramentas para que esse sujeito ele possa ter mais controle sobre si próprio. Ela trata da classificação dos sintomas, ou seja, um grupo de sintomas, vamos dizer assim, uma relação de sintomas que esse sujeito desenvolve que vai se enquadrar em uma patologia ou não, ok? Ela trata então dessa classificação dos sintomas que são formados, são separados, na verdade, são blocos de sintomas que são separados de acordo com as patologias. Então, ela trata dessa classificação desses sintomas, da psicodinâmica, das desordens mentais e da personalidade e da psicogênese dos distúrbios. Então, a gente vai entender psicopatologia, todos esses elementos, ok? E aí, dentro daquilo que a gente fala de psicopatologia, a gente vai conceituar brevemente aqui o que é neurose e o que é psicose. E já na parte 2 você vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento, tá certo? Então a neurose nada mais é do que uma reação exagerada do sistema nervoso em relação a uma experiência vivida por essa pessoa. Então a neurose é uma maneira da pessoa ser, como que essa pessoa existe e como que ela reage à vida. Quais são os tipos de reações que essa pessoa tem de acordo com os eventos que ocorrem na vida dela. Então, se essa reação é uma reação exagerada, dentro da psicanálise a gente vai tratar de neurose, ok? Essa maneira exagerada de reagir leva a pessoa neurótica a adotar uma série de comportamentos. Então, o que se trata, o que é exatamente essa forma exagerada de reagir? Por exemplo, a pessoa pode evitar lugares, a pessoa pode ter algumas atitudes que vai trazer alívio para a sua ansiedade, né? Isso aqui, gente, são vários tipos de comportamento que a pessoa pode fazer para aliviar a sua ansiedade, tá? Dentre os mais bizarros até os mais simples. Então, você vai ver várias formas disso acontecer. O neurótico tem plena consciência do seu problema. Ele não é uma pessoa que, eu não sei o que eu estou fazendo. Ele tem plena consciência do que está acontecendo, ele pode não saber a causa, mas ele sabe exatamente quando essa evitação acontece, quando chega esses momentos que ele precisa realmente ter algum tipo de comportamento para aliviar a sua ansiedade, como no caso do toque. Ele precisa talvez colocar as coisas em ordem, colocar as coisas milimetricamente arrumadas, né? Isso a gente está falando de uma neurose. Não é da questão apenas de você organizar a sua casa como uma questão de higiene, nada disso. Quando é uma reação exagerada, é uma pessoa que tem o que a gente chama talvez de mania de limpeza, mania de organização, que tudo tem que ficar milimetricamente correto. Então, é uma forma exagerada de reagir, tá certo? Uma forma que a gente vê que realmente está fora de um determinado padrão. Porque é comum e é normal as pessoas arrumarem sua casa, limparem sua casa, né? Assim? Mas quando você vê um certo exagero, você logo vai notar quando há os excessos. A gente logo nota quando há excessos. Por exemplo, uma pessoa cujo pano de chão é alvo, né? É extremamente branco. Você olha assim, gente, mas um pano de chão extremamente branco, isso foge um pouco daquilo que é normal. Então, quando você começa a observar o comportamento dessa pessoa, ela limpa a casa constantemente,
né, por dia e umas 10, 15 vezes. Então você já vê que foge um pouco do padrão daquilo que é normal, estatisticamente falando, socialmente falando, ok? Então vamos lá, temos um exemplo aqui. Diante de um compromisso social, a pessoa fica ansiosa uma semana antes do seu compromisso, sem uma causa aparente. A pessoa neurótica, ela tem consciência de que ela fica ansiosa uma semana antes de determinados compromissos. Ela não sabe uma causa aparente, mas ela sabe que se ela marcar algo na sua agenda, vamos supor lá para o dia 10, então no dia 1º ela já começa a criar um estado de ansiedade no qual ela precisa se organizar o quanto antes para que ela possa meio que descarregar um pouco essa ansiedade ou trazer um certo alívio. Então ela já fica, antes dessa data específica, melhor dizendo, ela já entra nesse estado preocupante, ela começa a se preocupar com o futuro. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de preocupação excessiva com aquilo que ainda vai acontecer, ao contrário da depressão, que é excesso daquilo que já aconteceu, tá? Então, mas sem uma causa aparente, essa pessoa, ela entra num estado bastante ansioso, às vezes fica inquieta, às vezes não dorme, até chegar essa data desse compromisso. E é bastante comum, depois desse compromisso, a pessoa consegue, enfim, relaxar. Mas até chegar essa data, a pessoa passa por fortes tensões. Às vezes fica irritada, né? São várias formas de comportamento. Outro exemplo aqui, no determinado ambiente, um ônibus ou um elevador, um avião, ou em meio a multidão, etc., a pessoa neurótica começa a passar mal, achando que vai acontecer alguma coisa. E esse passar mal normalmente é um medo, a ansiedade também excessiva. Essa pessoa começa a achar que vai acontecer alguma coisa. Quando ela entra dentro de um ônibus, ela pode imaginar uma catástrofe, ela pode imaginar um acidente, ela pode imaginar várias situações. Dentro de um elevador, por exemplo, ela pode começar a passar mal, sentir falta de ar, sentir uma certa, que é o que a gente vai classificar como fobias, né? Como no meio da multidão também, várias pessoas, quando estão no meio de uma multidão, elas querem procurar uma porta de saída, elas já ficam olhando aonde é que tem uma porta de saída para que ela possa, em caso acontecer alguma coisa, ela já se direcionar para aquela porta, ou seja, para ter essa fuga. E todo esse comportamento, ele é desproporcional. É natural que você, ao andar de avião, por exemplo, sinta um certo medo, um certo desconforto. Mas é um desconforto que você passou por ali, você fez seu check-in, você entrou na aeronave, você vai voar com aquele medo, mas não é algo excessivo do ponto de ficar paralisado ou de realmente passar mal, né? Então, é algo que você vai lidando com isso. Mas o neurótico mesmo, ele vai ter esse medo de forma desproporcional. Algumas pessoas não vão nem conseguir entrar na aeronave, ok? Ou começa a passar mal só de saber que terá que enfrentar tal situação. Aqui vem o exagero mesmo, ou seja, a pessoa já passa mal só em pensar e só em falar. É aquele momento que você está ali conversando com a pessoa e a pessoa já começa a suar as mãos só de falar, por exemplo, que ela vai voar, que ela vai talvez subir no elevador. Às vezes sozinha ela não sobe no elevador ou não desce, ela aguarda uma outra pessoa para que sirva de companhia, porque se acontecer alguma coisa tem alguém ali. Isso é muito corriqueiro nas pessoas que têm esse tipo de medo, né? A gente classifica como fobia. Neurose é uma doença emocional, afetiva e da personalidade da pessoa. Então, quando a gente trata desses elementos, né, que são emocionais, afetivos e da própria personalidade, isso significa que foram situações que foram ocorrendo na vida dessa pessoa que aos poucos foram criando essa forma dessa pessoa lidar com isso, né, de lidar com essas situações que deixam ela mal. A diferença entre uma pessoa neurótica e uma pessoa normal é em relação à quantidade de emoções e sentimentos, e não quanto à qualidade deles. Ou seja, é aquilo que Freud vai chamar de catexia, né? Que é a quantidade de emoção para determinado objeto. Ou seja, o que classifica isso não está relacionado à quantidade de emoção,
e sentimento, e não a qualidade deles. Ou seja, se é muita raiva, se é muito amor, se é não, não é a qualidade, é a quantidade, é o quanto de emoção a pessoa tem para determinado evento. Pensa comigo, se a pessoa vai subir de elevador e ela tem uma quantidade de emoção que você entende, que a gente entende que foge da normalidade, a gente já está classificando então essa pessoa como neurótica. Porque não é normal a pessoa ter uma emoção, por exemplo, uma quantidade exagerada que vai impedir dela subir ou dela descer desse elevador, ok? A gente vai finalizar essa primeira parte e na segunda parte, a gente já volta na segunda parte falando sobre neurose fóbica.